Vamos lá. Alinhado? Me perguntaram hoje no almoço por que eu decidi fazer o projeto e gravar 100 vídeos para o YouTube nesse ano. Eu respondi assim, né? Mesmo sabendo que as pessoas provavelmente no início não vão assistir os vídeos, porque é normal, não tem audiência, o canal é novo, o vídeo ainda tá ganhando, tô aprendendo ainda as técnicas. O meu projeto de começar a gravar especificamente para o YouTube tem alguns motivos. E aí até perguntar, mas por que o YouTube e não outras mídias sociais? O YouTube, para mim, ele tem algumas características que eu acredito que eu tendo a me sobressair melhor. Então, eu tendo a ter um perfil de ter constância, pensamento de longo prazo, você ir premiando essa construção. Então, no YouTube, eu não vejo ele só posta um conteúdo e ele já perde tração ou aderência em poucos dias, como é algumas mídias sociais. YouTube, para mim, ele é como se fosse um acervo de vídeos mesmo. Então, cada vídeo que eu produzo, ele é um ativo, é um ativo que eu vou colocando no meu canal. Então, no começo, eu não estou muito preocupado com audiência, em construir público, eu estou preocupado com o processo. Então, o YouTube, ele premia muito essa constância. Cada vídeo, a repetição, você ter, de fato, uma cadência de conteúdo, né? Pelo que eu já estou entendendo, pelo que eu estou lendo, né, ao longo desses dias, é você conseguir produzir, vou postar 2 vídeos por semana, então serão 2 vídeos por semana ao longo do tempo. E mais do que isso, é uma forma também de eu ir documentando a minha jornada, tanto empreendedora como pessoa, de acordo que eu vou produzindo e vou postando esses conteúdos. Então, para mim, o YouTube, ele força eu ter um sistema, que nem eu falei no vídeo anterior, e não só uma motivação, ele me força a ter uma continuidade. Então, eu coloquei que eu vou produzir toda terça e quinta-feira, vou gravar esse conteúdo, vou editar, vou pesquisar o tema, vou me organizar, e ele começa, mesmo que não dê audiência agora, ele me ajuda a desenvolver habilidades, vamos dizer, habilidades invisíveis, desde me ajudar a melhorar minha comunicação, me ajuda a melhorar meu planejamento, força eu ficar mais atento na parte de estruturas. Quando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, eu consumo muito vídeo no YouTube, eu acho que é a mídia social que eu mais consumo, porque eu gosto de conteúdo mais denso, de profundidade, eu não gosto tanto de ficar conteúdos rápidos ou superficiais. Ele me ajuda eu prestar atenção mais nesses conteúdos. Ele me traz mais clareza, então tá me forçando, eu preciso desenvolver um tema durante 10 minutos, pensando numa abertura, pensando quais vão ser as partes do vídeo e no fechamento. Aí eu já tenho que começar a aprender um pouquinho sobre qual vai ser a frase de abertura, qual vai ser os 3 segundos, depois quais são os motivos, como estou falando aqui, cada etapa. Então eu já começo a ter que me planejar e me preparar melhor para poder fazer isso. Então acho que são habilidades que eu vou desenvolvendo e eu vou me testando. Obviamente tem a parte da exposição, então você começa a se expor cada vez mais. Então vir aqui, sentar e gravar um conteúdo não é tão simples, é muito diferente de eu pegar um Instagram, por exemplo, gravar um Stories, que eu sei que o Stories vai ficar só 24 horas. Diferentemente do YouTube, você tem todo um processo de preparação, montar o equipamento, pensar na pauta, gravar o conteúdo, depois editar, depois postar. E aí você tem um período, um tempo de ele começar a, de fato, a ter um micro resultado. Então, se expor também é um processo, para mim, novo, é um processo de aprendizado. Porque eu me exponho de diversas formas no meu dia a dia. Então hoje eu tenho empresa, eu tenho que falar com clientes, falar com parceiros, tenho cliente que reclama, cliente que está insatisfeito, eu tenho que ir lá. Eu me exponho de diversas formas, eu me exponho para os meus times, então eu tenho reunião a cada 15 dias com a empresa inteira, que a gente chama de all hands, né, que eu entro lá e eu falo sobre a empresa, falo sobre o que está dando certo, o que está dando errado. E a gente tem uma etapa desse processo que a gente deixa as perguntas anônimas. Durante 30, 40 minutos, o time inteiro eles vão
fazendo pergunta. Isso é uma baita uma exposição, porque eles perguntam de forma anônima e eles perguntam de tudo. É uma exposição, porém é uma exposição ainda no ambiente controlado, aquelas pessoas que eu conheço, que a gente trabalha junto, mas não deixa uma exposição. Quando eu venho aqui para produzir conteúdo, eu venho gravar um vídeo, você vai aprendendo a lidar. Então, da mesma forma que eu sou intenso no meu círculo social, ou eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas argumentações, minhas linhas de pensamento, ela expande um pouquinho quando eu vou para a empresa inteira, e agora eu expandi um pouquinho pro Instagram, que eu produzi alguns conteúdos para stories, e agora eu começo a vir aqui pro YouTube e começo a produzir conteúdo. Então, é uma baita transformação. Porém, mesmo que ninguém assista, eu percebo que eu vou ficando melhor. Então, acho que o que eu tô gostando do processo, que ele é um processo, para mim, que ele é longo, eu sei que o resultado ele é de longo prazo, requer constância, requer tempo para você ir aprendendo, e são características muito parecidas com o empreendedorismo, né? Quando você vai empreender, você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter constância, e você tem que melhorar uma coisa por vez. Não tem milagre, assim, pelo menos para mim não foi milagroso. Eu demorei 3, 4 anos para começar a dar um pouco certo e 5, 6 anos para começar de fato a ganhar uma atração e crescer bastante. Porém, foram muitos anos de muitos erros, muito acerto, muito esforço e baixo resultado. É quase aquele gráfico, né, que o resultado ele não é proporcional ao esforço. Então, às vezes você põe muito esforço e o resultado ele não é proporcional, mas chega uma hora que começa a dar resultado. O mesmo esforço que estava colocando, ele começa a dar resultado. Por que isso acontece? Porque você já, ao longo do tempo, você foi aprendendo diversas formas de não fazer. Então, a cada erro, a cada tentativa, você vai melhorando. Então, é a mesma coisa aqui para a produção do conteúdo. Eu vejo que tem muitas similaridades, né? O modelo mental, a forma de pensar. E eu enxergo aqui um projeto muito de longo prazo e é uma forma de eu ter um ambiente para eu vir aqui, para eu pensar, gravar. Eu estou agora 8h30 da noite, numa quarta-feira, no escritório. Parei, arrumei minhas coisas, eu arrumei aqui o notebook, coloquei uns livros para dar mais ou menos altura para ter a tela de retorno, porque eu tenho uma tela de retorno aqui, porque eu preciso saber quantos minutos estão dando mais ou menos, como está o enquadramento. Eu não estou com nenhum spot de luz ainda, então não tem nenhuma iluminação, a própria iluminação do escritório. Tive que pensar o que eu vou colocar, então eu coloquei aqui um documento com as partes que eu quero falar. Então, só para dar uma ideia, que se eu parar para olhar, você vê que eu tô vendo isso aqui, não é um teleprompter, e são partes que eu já vou melhorando, porque do primeiro vídeo eu não fiz nada disso, fui lá, abri uma live e saí falando. Segundo vídeo, eu tive uma ideia e eu pensei como eu ia trabalhar. Já no terceiro vídeo, eu já estou um pouco mais estruturado, eu já estou um pouco mais organizado, então eu estou aprendendo como fazer. Então, ontem eu já tive que editar o vídeo que eu gravei, o primeiro eu fiz a live, o segundo eu gravei e já tenho que editar esse segundo vídeo. Agora eu estou gravando o terceiro vídeo. E a parte mais legal desse processo é que, geralmente quando a gente vai fazer um planejamento, a gente pensa nas coisas grandes, né? Mas o que toma tempo são as coisas pequenas. Vou dar um exemplo. Ontem eu fui gravar o vídeo pela primeira vez, eu estava gravando num lugar, que era a sala de reunião, e eu gravei durante o dia que estava bem iluminado. Aí no dia que eu fui gravar de novo, demorou, tive uma série de atividades, tarefas aqui na empresa, eu só fui parar para gravar à noite. E a iluminação da sala de reunião à noite, ela não é boa. E aí eu fui para um outro lugar gravar, fui gravar um hall da empresa. Porém, era sofá, era mais baixo, eu não tinha suporte. Aí eu coloquei o notebook sem o carregador, no meio da gravação que eu estava fazendo, a tela, o meu retorno desligou, a câmera, eu estava usando o celular, como era à noite, ele entrou o filtro de luz azul, e esse filtro de luz azul, eu tava vendo, a imagem estava amarelada, eu tava achando que era iluminação, e aí como era gravado, eu tentei, errei várias vezes no início, não estava conseguindo acertar. Já hoje, eu já melhorei, eu tô com o notebook, já tá com a alimentação, eu tô no lugar que a iluminação tá melhor, tô usando a cadeira que tem aqui a mesa. Então, os microaprendizados que eu tive ontem, eu já melhorei para o vídeo de hoje. Então, perceba que cada coisa vai melhorando o processo. E aí, como eu gravei no celular, eu estou usando o iPhone para gravar,
deu um vídeo de 18 minutos. Então eu tive que ainda ver como eu ia transferir esse vídeo pro computador. Demorou pra caramba. Depois eu vi qual era o software que eu usava para editar. Eu fui ver, eu vi que era o CapCut, eu baixei. Aí tive que aprender ali mais ou menos como funcionar esse processo. Óbvio que a ideia depois é trazer um editor para me ajudar a fazer as edições. Depois eu vou me planejar para pegar 1 ou 2 dias da semana para gravar. Agora eu vou ficando mais atento para poder pegar pautas e já começar a ter pautas mais estruturadas. Eu vou entendendo mais ou menos como eu penso, como eu vou comunicar, eu vou pegando quais vão ser os meus rituais. Então perceba que a cada vídeo eu vou melhorando uma coisa. Pô, agora eu já descobri que tem o Google Trends, que você consegue abrir o Google Trends e colocar os termos da pesquisa que é mais pesquisado no YouTube. Isso vai me ajudar a definir pauta, ou vai me ajudar a fazer um título melhor para o vídeo, vai me ajudar a fazer uma thumb melhor. Então é por isso que eu decidi produzir conteúdo para o YouTube, porque é um projeto de longo prazo, requer constância e é um projeto grande. Eu gosto de coisas grandes, porque projetos grandes e complexos, eles são difíceis, tem uma barreira de entrada grande. A maioria das pessoas acabam desistindo durante esse processo, porque elas estão olhando muito assim, postei um vídeo e ninguém clicou, ninguém assistiu, e elas já desistem. Mas quando você olha tudo que você aprende e desenvolve no meio do caminho, é tão valioso que você faz isso valer a pena. Então, para mim, as habilidades invisíveis que eu falei, comunicação, clareza, organização de ideias, exposição para o mercado, exposição para as pessoas, você aprende a ter menos medo de errar. Então, esses pontos são muito importantes, são habilidades que você vai desenvolvendo. Você vai se antenando mais o que está acontecendo no mundo, você vai aprofundando determinadas coisas. Você começa a descobrir uma nova estrutura. E aí tem os benefícios diretos, né? Esses são os benefícios indiretos, invisíveis, e os diretos. Pô, se dá certo, você começa a construir audiência, você começa a ter seguidor, você começa a aprender, começa a virar um canal de aquisição, às vezes para projetos pessoais ou projetos da empresa. E se der muito certo, às vezes você começa a ter também os rendimentos com a produção do conteúdo que o YouTube tem, que é a monetização dos vídeos, mas para mim isso, nesse momento, ele é secundário. Porém, porque o meu benefício maior agora é as habilidades que para mim importam. Então, eu vejo muitos benefícios. E aí depois que você começa a dominar essa mídia, começa a aprender a fazer vídeos mais longos, desenvolver melhor as ideias, vai fazendo isso ficar fácil, você vai desdobrando isso para outras mídias sociais. Nada impede na edição eu cortar esses vídeos, usar como shorts no YouTube, ou usar como Reels no Instagram, ou eu aproveitar o conteúdo que está fresco e já gravar um outro vídeo para o formato. Então perceba que você vai trabalhando uma esteira, mas não é uma coisa que eu estou preocupado agora. Eu vou fazer um passo de cada vez, melhorando uma coisa de cada vez. Porque se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo agora, eu não consigo desenvolver, porque são muitos microprocessos, são muitas etapas que eu ainda não domino. Então primeiro eu quero dominar uma etapa por vez, para depois expandir. O maior benefício de tudo isso aqui é um novo ativo que eu estou desenvolvendo, é um novo canal que eu estou desenvolvendo, são novas habilidades que eu estou desenvolvendo. Nós estamos entrando num momento de mundo que você aprender a construir, comunicar, você saber se comunicar bem, construir narrativa, storytelling, ter audiência, são ativos muito importantes. E são ativos que você consegue utilizar ele, mesmo que às vezes um projeto profissional está dando errado, esse é um ativo pessoal que você está construindo. Claro que a minha empresa vai se beneficiar isso direto ou indiretamente, mas a pessoa que mais está sendo beneficiada sou eu durante todo esse processo. Você começa a ter comentários, começa a ter feedback, vai ter os haters que vão reclamar, isso faz parte do processo como um todo e é um processo que eu gosto muito de passar. É uma coisa que eu me divirto muito em fazer. Claro que são momentos, né? É um projeto de longo prazo, de 2, 3, 4 anos para você começar a ver resultado, mas também quando o resultado começa a voltar, ele é muito relevante e é muito perene no tempo. Para fechar, esse é um dos grandes motivos que eu iniciei o projeto de 100 vídeos em 2026, porque eu tenho que colocar uma meta clara para mim, prazo, e eu geralmente trabalho com meta de 2, 3 meses, dessa vez eu tô colocando uma meta de 12 meses, eu tô colocando o número certo, são 100 vídeos, 100 vídeos eu imagino, eu já tô no terceiro vídeo, já aprendi várias coisas, eu fico imaginando como vai ser quando eu tiver no
50, 60, 70 vídeos gravados, eu vou ter aprendido bastante coisa. Então agora para mim não é sobre audiência, mas é sobre construir algo que só existe com o tempo. Então se você gostou, você está pensando em voltar ao projeto, escreve aqui, compartilha comigo e até a próxima.